Pois é, o ator do Sanji passou fome de verdade, e não foi pouco. Ele ficou dias sem comer e até sem beber água, só pra gravar uma única cena da segunda temporada de One Piece. E o mais bizarro, isso não foi exigência da produção, foi uma escolha dele. Agora pensa comigo, por que alguém levaria o próprio corpo ao limite desse jeito por alguns minutos de tela? Vale mesmo a pena? E essa é só uma das histórias mais absurdas dos bastidores, porque essa temporada teve ator treinando até a exaustão, cenas de ação ensaiadas em poucas horas e personagens que só existem graças a um nível absurdo de tecnologia. Nesse vídeo você vai ver os bastidores mais extremos, curiosidade que quase ninguém percebeu e o nível de dedicação surreal desse elenco para transformar o One Piece no que a gente viu. E olha, esse é só o começo. Mas se você curte One Piece e se você curte esse universo, antes de começar esse vídeo, desce aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Tudo isso aconteceu por causa de uma cena bem específica da segunda temporada de One Piece, onde o Sanji aparece sem camisa e pode parecer algo bem simples na tela, mas o que rolou por trás disso foi extremo. O ator decidiu entrar em um nível absurdo de definição física, e para isso ele ficou cerca de 3 dias sem comer e quase 2 dias sem beber água. Sim, sem água. Tudo para deixar o corpo mais seco possível, com os músculos marcados e as veias saltando na hora da gravação. E o pior é que a situação chegou num ponto crítico. Momentos antes de gravar, ele estava ali tentando dar aquele pump nos músculos, mas já sem energia nenhuma, ao ponto de precisar usar uma máscara de oxigênio para conseguir respirar direito. E vale deixar claro que ninguém obrigou ele a fazer isso. Não foi exigência da produção, nem do diretor, nem do Eiichiro Oda. Foi uma decisão totalmente dele, querendo levar o corpo ao limite para entregar a melhor versão possível do personagem. Quando isso veio à tona, a internet ficou dividida. Teve gente admirando a dedicação, teve gente criticando, dizendo que isso passa do limite e pode ser perigoso. Mas uma coisa é certa, ele não foi o único que levou o corpo ao extremo nessa temporada. Esse nível de entrega não parou no Sanji. Se você reparar bem, o elenco inteiro passou por uma transformação absurda, principalmente o ator do Zoro. Comparado com a primeira temporada de One Piece, a diferença é gritante. Ele tá muito maior, mais definido, com um físico muito mais próximo do personagem. Não foi só impressão, foi resultado de treino pesado mesmo. O cara se dedicou de verdade, intensificou os treinos, levou o físico a outro nível para acompanhar a evolução do próprio Zoro na história. E isso é um detalhe muito legal, porque não é só estética, é coerência com o personagem. E o mais curioso é que rolava meio que uma competição saudável entre eles, um mostrando o braço, o outro mostrando o abdômen, tudo na zoeira, mas ao mesmo tempo servindo de motivação para todo mundo continuar evoluindo e, claro, dar aquela pimentada na rivalidade entre Zoro e Sanji. No fim, isso acabou refletindo diretamente na tela, porque quando você vê os personagens, dá para sentir que eles estão mais fortes, mais preparados, como se realmente tivessem evoluído junto com a história. E toda essa preparação ficou ainda mais evidente nas cenas de ação, principalmente em uma das mais insanas da temporada de One Piece. O momento em que o Zoro enfrenta dezenas, e para ser mais preciso, 100 inimigos sozinho. A sequência dura vários minutos e é cheia de cortes, movimentos rápidos, troca de espadas, uma coreografia extremamente complexa, só que tem um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante. Ele teve pouquíssimo tempo para ensaiar. Foram cerca de 6 horas para aprender tudo, 6 horas para memorizar cada movimento, cada golpe, cada posição de câmera, e mesmo assim ele conseguiu entregar uma cena extremamente fluida. E o mais absurdo é que sempre que possível ele mesmo fazia as próprias cenas. O uso de dublês foi mínimo, porque para quem não sabe, o ator que interpreta o Zoro, o Mackenio, ele é espadachim na vida real, ou seja, aquilo que você vê na tela, na maioria das vezes, é realmente o ator executando tudo aquilo. No final, tanto ele quanto a equipe ficaram extremamente orgulhosos do resultado, porque não foi só uma cena bonita, foi uma cena difícil, técnica e feita sob pressão, mas nem tudo foi físico, teve coisas ainda mais complexas.
Quando a gente fala em complexidade, o Chopper é facilmente um dos maiores desafios dessa temporada de One Piece. Diferente de outros personagens, ele não existe fisicamente nas cenas. O Chopper foi feito completamente em CGI, ou seja, tudo que você vê na tela foi criado digitalmente depois das gravações. Mas durante as filmagens, os atores não estavam simplesmente falando com nada. Tinha uma atriz no set servindo como referência, fazendo os movimentos, interpretando as falas, ajudando na interação. Além disso, a equipe usava pelúcias em tamanho real para dar noção de espaço, altura e posicionamento. Mesmo assim, o resultado final é totalmente diferente do que foi gravado. Aquilo que parecia improvisado ou vazio no set, depois virou um personagem completo, cheio de expressões, emoção e presença. E claro, tudo isso não sai barato. O nível de CGI usado no Chopper teve um impacto direto no orçamento da série, que já é um dos mais altos da televisão e dos streamings. E tudo isso ajuda a explicar o tamanho absurdo da produção de One Piece. Cada episódio custa milhões de dólares, colocando a série entre as mais caras já feitas. Para você ter uma ideia, o nível de investimento chega a ser comparável e, em alguns casos, até superior a Game of Thrones. E isso fica muito claro quando você vê o resultado na tela. A escala é gigantesca, são cenários enormes construídos na prática, misturados com efeitos visuais de alto nível. Navios, cidades, criaturas, tudo exige um nível de detalhe muito alto para funcionar dentro desse universo. E não é à toa, afinal o mundo de One Piece é extremamente rico, com várias criaturas, cenários e muita coisa diferente na tela. E não é só quantidade, é qualidade também. Cada cena parece pensada para realmente transportar você para o mundo de One Piece, combinando efeitos digitais com elementos reais de uma forma muito convincente. E grande parte dessa qualidade tem um motivo muito claro: o envolvimento direto de Eiichiro Oda. Diferente de muitas adaptações, aqui o criador original não ficou só no nome. Ele participou ativamente de todo o processo, acompanhando decisões importantes e garantindo que a essência da obra fosse respeitada. Inclusive, algumas cenas só existem porque ele bateu o pé e disse que precisavam estar na série, coisas que a produção talvez cortasse, mas que para ele eram fundamentais. Oda também teve um papel importante na escolha do elenco. Muitos dos atores principais foram aprovados diretamente por ele, o que explica porque o casting funciona tão bem. E quando surgiram mudanças, como no caso da Vivi, ele também entrou para defender. Deixou claro que a escolha foi feita com base no talento da atriz e não simplesmente na aparência. E no final, isso se provou acertado. Além do que, gente, a Vivi é uma princesa do deserto e faz muito mais sentido ainda quando a gente olha pro pai dela e para todo o povo de Alabasta. Eu sou um cara extremamente chato quando se diz respeito à fidelidade de características de personagem, de etnia e etc. Quando um personagem é criado de um jeito, eu defendo que ele deve ser mantido assim em qualquer adaptação. Mas no caso da Vivi, isso fez sentido pelo ambiente em que ela vive, pela família que ela tem e, acima de tudo, porque foi uma escolha do próprio criador que entendeu que fazia sentido e não uma invenção qualquer de qualquer estúdio para fazer uma lacração ou algo do tipo. Além disso, ele chegou a visitar o set, acompanhou gravações de perto e validou o que estava sendo feito. Ou seja, não era só supervisão à distância, e realmente estava envolvido no projeto, fazendo parte até chefiando a direção. E além de tudo isso, a série ainda recompensa muito quem é fã de verdade. A segunda temporada de One Piece tá cheia de easter eggs e detalhes escondidos que passam batido para muita gente. Tem referências visuais, elementos de cenário e até pequenas aparições que conectam diretamente com o mangá e o anime. Coisas que à primeira vista parecem só decoração, mas na verdade estão ali por um motivo. E o mais interessante é que vários desses detalhes não são só fanservice, eles funcionam como pistas do que ainda vai acontecer. Personagens, símbolos e ideias que só fazem sentido lá na frente já estão sendo plantados agora. Isso mostra que a série não está sendo feita de qualquer jeito. Existe um planejamento antecipado, uma preocupação em construir a história a longo prazo, respeitando o material original e preparando o terreno para o futuro. Ou seja, quanto mais você presta atenção, mais coisa você descobre e mais vontade dá de assistir a tudo isso.
E tudo isso funciona ainda melhor por causa de um fator que não dá pra fingir: a química do elenco. Em One Piece dá pra sentir que eles não são só colegas de trabalho, eles realmente parecem uma família. Nos bastidores isso fica ainda mais evidente. Tem várias entrevistas e momentos em que eles estão zoando uns aos outros, rindo, brincando. Uma energia muito leve e natural. Não parece forçado, não parece marketing, parece amizade de verdade. E ao mesmo tempo, existe muito apoio entre eles, um ajudando o outro nas cenas, incentivando, elogiando, criando esse ambiente onde todo mundo se sente confortável para entregar o melhor possível. Isso faz toda a diferença na tela, porque quando os personagens interagem, aquela conexão é real. Você acredita no grupo, acredita na amizade, e isso é exatamente o que faz o bando funcionar tão bem. E tem um detalhe que mostra que essa dedicação vai muito além da atuação. O ator do Luffy, por exemplo, decidiu aprender japonês por conta própria durante a produção de One Piece. Ninguém pediu isso pra ele, não era necessário pro papel, mas mesmo assim ele quis aprender para conseguir se comunicar melhor com os fãs japoneses e até com o próprio Eiichiro Oda. É um nível de respeito pela obra que vai além do trabalho. E isso se reflete também na forma como o elenco interage com o público, seja em eventos, premieres ou encontros com fãs. Dá pra ver que eles realmente se importam, que eles entendem o peso que o One Piece tem para tanta gente. Eles participam de eventos, entram no clima, vivem aquele universo. Não é só divulgar uma série, é fazer parte de algo maior. E no fim, isso muda tudo, porque quando quem tá interpretando também é fã, também respeita a história, o resultado na tela acaba sendo muito mais verdadeiro. E a segunda temporada de One Piece também marca um passo importante na evolução da história, com a chegada de novos personagens. Isso trouxe novos desafios. Um dos maiores destaques é a introdução da Vivi. A atriz passou por uma preparação intensa, estudando o anime, o mangá, entendendo profundamente a personagem para conseguir entregar algo fiel. Até porque ela mesmo disse que não conhecia muito bem a obra antes de entrar nesse papel. Mas toda essa dedicação dela fez toda a diferença no resultado final. No começo, como sempre acontece, teve uma certa resistência por parte dos fãs, dúvidas, críticas, comparações, mas depois que a temporada saiu, muita gente mudou de opinião. A atuação convenceu e mostrou que a escolha fazia sentido. E não foi só ela, a própria Álvida passou por uma transformação física impressionante dentro da história. A atriz já sabia dessa mudança e se preparou para isso, ajustando o corpo para acompanhar a evolução da personagem. Tudo isso mostra como a série está crescendo, não só em escala, mas em complexidade, em desenvolvimento de personagens e no nível de comprometimento exigido de todo mundo envolvido. E se você achou que isso tudo já era muito, o futuro da série promete ir ainda mais longe. One Piece já tem a terceira temporada em produção, ou seja, não deve ter aquela espera gigantesca de 2 anos de novo. E o foco agora vai ser em um dos arcos mais importantes da história, Alabasta. Um arco cheio de personagens marcantes, conflitos maiores e uma escala ainda mais épica. Com isso, novos nomes importantes vão entrar na história. Personagens muito queridos pelos fãs que vão exigir ainda mais da produção, tanto em atuação quanto em efeitos e construção de mundo. E considerado todo o sucesso que a série vem tendo, não seria nenhuma surpresa se ela continuasse por várias temporadas. A história de One Piece é enorme, parece que a Netflix está disposta a ir longe com isso. No fim das contas, tudo isso deixa uma coisa muito clara. A segunda temporada de One Piece não é só uma produção grande, é uma produção feita com um nível absurdo de dedicação. Seja nos bastidores intensos, nas cenas de ação sob pressão, ou até em decisões extremas como a do Taiz Skyler, o ator do Sanji. Dá pra ver que o elenco realmente se entregou pra fazer isso acontecer. Na minha opinião, isso mostra o quanto o projeto é levado a sério, mas ao mesmo tempo levanta uma pergunta importante. Valeu mesmo a pena chegar nesse nível de sacrifício? Quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários e a gente continua debatendo sobre isso aqui com a galera do Reinado Nerd. O que você achou da série? O que você tá achando desse live action? E qual é a sua perspectiva para o futuro? Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas e apoiar meu trabalho por aqui. E se você curte o canal, considera também clicar em um desses vídeos que está aparecendo aqui. Continua maratonando que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo.